fixar o comentário? É. Tem que apertar aqui. Estamos ao vivo. Oi, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje, ó, eu e a Laurinha. Oi, pessoal, boa noite. Camila tá entrando, vamos esperar a galera entrar. Boa noite, gente. Tudo bem, Camila? Dá uns minutinhos aí pra galera chegar. Hoje nós vamos falar com um especialista em cardiologia, Dr. Roberto Dyer. E ele vai falar sobre umas coisas muito legais a respeito do coração. Vai ser top. Vou mandar uns aviõezinhos aqui. Tudo bem, Camila? Deixa eu entrar aqui também. Entra aí, chama a galera. Manda os aviãozinhos aí. Diego entrou. Oi, Di. Di, meu enteado querido, filho do meu coração. Tudo bem, meu filho? Paulinha já entrou. Tudo bem, Paula? Doutor Fabiano, boa noite, doutor. Tudo bem? Danilo, boa noite. Aline, tudo bem? Aline Físio, tudo bem? Que alegria ter você aqui com a gente. Alzumbé, tudo bem? Angélica, tudo bem? Vamos chegando, galera. Josi, tudo bem? Tô amando essas lives, podia ter uma com uma pedagoga, né? Sobre educação infantil, pensei tudo. Muito legal, Muito vou legal anotar, mesmo. vou anotar, pode deixar. Providenciaremos, Quem viu? é que perguntou? Falou? Foi a Camila Mateus, pedagoga sobre educação infantil. A gente queria fazer também uma com uma terapeuta ocupacional para falar sobre primeira infância. Se alguém conhecer alguma TO que esteja disponível. Mulher do Roberto. Cris. Então já temos. Já até falei com ele. Então já temos ela. Então tá bom. Olha lá. A enfermeira, minha amiga que fez o curso ó, da Bem Te Quero, lá da Mami Bem comigo. Prazer ter você aqui, querida. Tati. Paula, Dr. Dyer tá por aí já? Se tiver, manda um oi pra mim, pra eu já chamando esse querido. Que Oi, vai... Aninha. Ah lá, oi, que vai contribuir tanto com a gente hoje. Vai falar do nosso órgão predileto, ó, do coração. Como cuidar, os cuidados. Ai, querida, prazer é meu, viu? Olha lá, meu marido entrando. Paula, Dr. Dyer, se estiver por aí, mandar um oizinho pra gente poder chamar. A Paulinha, nós já vamos convidar. Fixar comentário. Só aceitar, Paulinha. Tá conectando. E lá está ele conosco. Cadê? Boa noite a todos aí. Oi, doutor. Só tá escuro. Vocês estão enxergando, doutor? Então nada, né? Não, preto. Tá preto. Quer tentar? Isso! Aê. Tudo bem, querido? Tudo tranquilo. Ai, que alegria ter você aqui com a gente, viu, doutor? Muita gratidão por poder ser tão generoso e colaborar com tanta informação e trazer pra gente aí um dos assuntos que são... eu digo assim, todo mundo acha que sabe um pouco de coração. Todo mundo teme as doenças cardíacas, né? A gente ouve falar de muita coisa. E hoje, o especialista aqui, lá, o Dr. Roberto Dyer, ele é especialista do nosso órgão coração, órgão do amor, das paixões, da vida, né, doutor? Ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Eu queria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece, falar um pouquinho de você, da sua formação, onde você trabalha, e fica em casa, se sinta em casa e esteja à vontade. Eu te agradeço o convite de poder participar. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa sua família que você está construindo
na internet. Eu trabalho no pronto-socorro da Faculdade de Medicina de Marília há quase 30 anos. Também na Santa Casa, na UTI da Santa Casa e no ambulatório da cardiologia. Eu sou cardiologista do Instituto do Coração, também faço as avaliações pré-operatórias no Complexo FAMEMA e visito algumas cidades aqui da região, Coimbra, Oriente, Alvilândia, Júlio Mesquita. Eu faço ambulatórios nessas cidades. E então eu fico muito feliz em poder participar disso aqui. Eu acho que o coração ele é enigmático, né? Por muitos anos a gente acreditou que ele fosse os órgãos da emoção. Mas na verdade o que ele é uma campainha. E que quando você tem alguma coisa errada com o seu organismo, a primeira coisa que você sente é ele acelerar, ele palpitar. E essa palpitação, quando você percebe, normalmente isso vem associado àquelas emoções mais fortes, né? Tanto para bom, o amor, a saudade, como a raiva, a angústia. E aí, essa aceleração que por muitos anos a gente acreditou a ele que era os órgãos da emoção. Mas, na verdade, é uma bomba de Foley. O coração nada mais é do que um agregado de músculo que ele relaxa, ele enche de sangue, quando ele contrai, isso é ativado por um sistema elétrico de condução, e ele manda o sangue para o organismo. Esse sangue carreia por artérias, mandando oxigênio, mandando nutrientes, e depois isso vai voltar para o coração através das veias, ele vai mandar para os rins e para o pulmão, o rim vai filtrar o sangue e o pulmão vai oxigenar. Isso é como se fosse um círculo vicioso que o coração faz, do momento que a gente é gerado no útero até quando a gente morre e ele para de bater. Então, o coração é uma máquina complexa. Além desses músculos que nós temos, que faz a contração e o relaxamento, nós chamamos de sístole e diástole, tem o sistema elétrico, tanto que quando esse sistema elétrico falha, a gente tem que pôr marca-passo, que nada mais é do que um estímulo artificial para o coração, para essa musculatura lembrar que tem que bater e contrair e relaxar. E as válvulas do coração que dá a direção desse sangue dentro do coração. Nós temos 4 válvulas, a mitral, a tricúspide, a aórtica e a pulmonar. E, por fim, as coronárias, que quando entope, a missão dela é irrigar o próprio coração, e quando elas entopem, nós chamamos de que a pessoa está isquemiando esse músculo. Tá? Ele está trabalhando sem o oxigênio que ele precisa, então ele infarta. E aí a cardiologia intervencionista, ela avançou muito nesses últimos 10 anos, e hoje a gente pode abrir artérias, trocar válvula, até mesmo trocar o coração. Né? Falando nisso, a gente tem que prevenir. Quer dizer, é muito mais gratificante para a área médica, ainda mais na cardiologia, é você primeiro prevenir para não ter que remediar. O tratamento do coração, muitas das vezes, ele é sacrificante e inglório. Então, a prevenção cardiovascular, isso está em moda, nós somos a geração saúde, que faz exercício físico, esse monte de academias, pistas de Cooper no ar livre, isso aí mudou muito a cabeça e a nossa sensação de que corpo saudável, mente saudável, isso ajuda muito. Então, fica aqui o meu pedido. É muito melhor você prevenir, você ficar magro, você fazer atividade física, você evitar as gorduras saturadas, evitar vícios como bebida alcoólica, cigarro, que isso tudo vai agredindo não só o coração, como o corpo como um todo, e aí você vai ter uma meia-idade, uma velhice muito conturbada. E a gente, normalmente, eu já estou com mais de 50 anos, o que a gente preza é tranquilidade, é paz, no momento que a gente vai envergando a nossa existência aqui na Terra, né? É verdade. São várias patologias que o coração tem. Né? E eu acho que a mais frequente, a que a gente não pode deixar de falar, é a hipertensão arterial sistêmica. Né? A hipertensão é o aumento da pressão arterial no sistema onde carrega o sangue. E não é o coração que faz a hipertensão arterial sistêmica, ele é, na verdade, um refém dela. Ele vai ter que bombear sangue para esse sistema arterial com pressão alta.
Então ele acaba se adaptando, se hipertrofiando, ficando mais forte o músculo, e isso não é bom para o coração. Essa hipertensão arterial sistêmica, para vocês terem ideia, acima dos 70 anos, quase 80% da população tem pressão alta. Então, a pressão alta é uma praga. Nos tempos de coronavírus, ela é também uma pandemia. O mundo inteiro sofre de pressão alta, ainda mais quando você vai envelhecendo. Até mesmo por enrijecimento dos vasos arteriais, por calcificação pelo tempo nosso de vida, vai fazendo com que os vasos não tenham aquela elasticidade que precisava ter. E aí a pressão começa a aumentar, principalmente a sistólica. Então, a pressão alta, ela é meio que inevitável se a gente não fizer nada. Simplesmente pela nossa vivência, por estarmos vivos e envelhecendo, faz parte do processo de envelhecimento, pode acontecer essa calcificação dos nossos vasos e a nossa pressão subir. Mas existe como a gente prevenir a pressão alta? Galera, eu quero dizer para vocês que vocês quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, podem perguntar aí, tá? O doutor tá aí para falar do coração. Então, eu fiz uma pergunta agora para quem está chegando, o doutor já deu uma explanada sobre o coração, que ele era considerado muito tempo o órgão das emoções. Depois eu queria que o doutor falasse mais um pouquinho sobre isso. Então, se não é o coração que se apaixona, quem que se apaixona? Não é? Já que nós estamos falando com um cardiologista, né? Quando a gente usa o termo cócegas no coração, na verdade, onde que é essa cócega então, doutor? O senhor vai explicar também. E ele falou assim, para quem está chegando agora, que o próprio processo de envelhecimento ele vai causando uma calcificação nos nossos vasos e faz com que a pressão alta, que é um problema mundial, né? Muita gente tem pressão alta, pessoas jovens, crianças, idosos, meia-idade. E eu queria saber dele, o que a gente pode fazer para evitar ter pressão alta, né? E os riscos de se ter pressão alta, para falar aí para a galera entender, porque tem gente que acha que é porque acomete muita gente, isso é normal, mas isso precisa de tratamento, porque ele pode, né? Ele é prevenível e ele pode ter agravos sérios, não é, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá. A pressão alta, por muitos anos, né, a gente acreditava que ela era apenas de fundamento genético. As pessoas que tinham pressão alta nos entes da família, fatalmente iria ter pressão alta. E hoje a gente começa a perceber que ela é multifatorial. Não é só a genética. Então, se você tem um pai e uma mãe com pressão alta e você começa a desenvolver crises de aumento da pressão arterial, isso já é um sinal de alerta, que você tem que mudar o estilo de vida. Então, hoje, respondendo à tua pergunta, a pressão alta não é só a genética, e sim o meio que você está inserido e como é que você está tratando o seu organismo. Então, se você é estressado, liberação de adrenalina, aumento da frequência cardíaca, vasoconstricção, essa adrenalina ela é o hormônio da luta e da fuga. O boi está vindo nos pegar, essa adrenalina ela é liberada, dá aquele frio na espinha e aí o organismo se prepara para brigar com o boi ou para correr do boi. Normalmente a gente vai correr do boi porque ele é muito maior do que a gente. Então a gente corre e esse sangue ele vai ser mais jogado para a circulação das pernas, do braço, por isso que você fica pálido, e aí aumenta a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco, o volume de sangue circulando nos vasos, para você poder correr do boi. Então, isso faz vasoconstricção, aumento da frequência cardíaca e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Então, o nervoso, o estresse, ocasiona a pressão alta, associado a genética da família. O pai tem pressão alta, a mãe tem pressão alta, os irmãos têm, e você vai de encontro a isso se não mudar o estilo de vida, fazer atividade física, evitar o sal, porque o sal puxa água. Lembra daquela experiência não tão didática que a gente fazia de jogar sal em cima da lesma? O meio mais concentrado puxa do menos, então você desidratava a lesma. O sal faz a mesma coisa. Se você come bastante sal, você vai beber bastante água. E o aumento do volume sanguíneo de água faz aumento da pressão arterial. O sal também faz vasoconstricção. Então, isso tudo associa-se à genética, o aparecimento da pressão.
Então, viver de uma maneira saudável, fazer atividade física, evitar os vícios de bebida, de cigarro, de drogas ilícitas, manter o peso, tirar o estresse emocional. Isso tudo, sem dúvida alguma, você pode não evitar a pressão alta, mas retardar, pôr ela no momento dela. Com 60, 70, 80, mas a gente está vendo pessoas com pressão alta com 30 anos. Isso aí já mostra como é que essa praga da hipertensão arterial sistêmica, essa pandemia, ela é perigosa. E o que é pior, muitas das vezes, né, é silenciosa, nós não sentimos nada. A gente vive uma vida de correria que não presta atenção, como ela não nos dá sintomas, você não afere a pressão e não sabe que ela está alta. Então, a última diretriz americana, outubro do ano passado, nós nos assustamos, porque o americano já está decretando a hipertensão 12/8, que para nós brasileiros, o 12/8 é uma pressão normal. Aliás, eu tenho pressão de criança, 12/8. Lá acende uma luz vermelha e eles começam a mudar o estilo de vida, fechar o sal, perder peso e fazer uma monitorização mais perto dessa pessoa que tem o 12/8. Metade da população brasileira nossa ia ter que tomar remédio, então. Nossa. Doutor, e quais os agravos mais comuns de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa aí de meia idade, que está com a pressão alta, mas como ela é silenciosa, ele não sabe, não se ateve, né? Às vezes ele tem lá uma vida estressada, está um pouco acima do peso, faz uso de bebida alcoólica, assim, nos churrascos, não é uma rotina, não é um alcoólatra. E quais os riscos por ela ser uma doença silenciosa? O que agravo mais poderia impactar aí na saúde dessa pessoa? Boa pergunta. A pressão alta, como ela aumenta a pressão intravascular, o vaso ele é poroso, ele é aberto. Então, o sangue que está dentro do vaso, ele corre por um sistema laminar, ele não bate no vaso. Eu vou dar um exemplo para todo mundo entender. Eu estou com uma mangueira, essa mangueira está cheia de água e está saindo água. Se você não aperta, não obstrui a mangueira, ela não vai fazer um barulhinho, não vai espirrar mais longe a água. Então, esse é o fluxo laminar. Quando você aperta e obstrui, você faz fluxo turbilionar. Esse fluxo turbilionar vai aumentar a pressão intraluminal e o líquido pode extravasar para fora do vaso. Esse extravasamento do líquido, dependendo da região que acontecer, sempre é dramático. Então, por exemplo, se eu estou com pressão alta, eu não sei que eu tenho, ou eu tenho, estou tratando de uma maneira subótima, quer dizer, eu estou tocando a vida, comendo churrasco, bebendo cerveja, eu estou fora do peso, não faço atividade física, aí de repente eu tenho uma crise de pressão alta. Eu invento a crise de pressão alta, muitas das vezes é assintomática, algumas vezes dá sensação de falta de ar, o ar não entra no peito, dá um pouco de cefaleia, de dor de cabeça na parte posterior, na nuca, nós chamamos de nucalgia. Você pode sentir o coração bater mais forte, o rosto ficar vermelho, mas você pode não sentir nada, e aí você vai inventar de jogar bola. Então você está com a pressão alta e vai fazer atividade física. Isso aumenta mais a pressão arterial, vai liberar adrenalina, o hormônio da luta e da fuga, você vai correr atrás da bola, e isso vai aumentar demais a pressão e pode extravasar para o cérebro, fazer acidente vascular cerebral hemorrágico, ou, se a pressão é muito alta, os vasos do pescoço, das carótidas, pode fechar para proteger o cérebro, fecha demais, o sangue não passa e você tem isquemia, acidente vascular cerebral isquêmico, ou você pode, com o aumento da frequência cardíaca, já ter uma placa de aterosclerose de gordura na coronária, e isso aumenta o fluxo turbilionar e você faz infarto agudo do miocárdio. E uma doença característica para esse frio agora é a água no pulmão, é o edema agudo do pulmão, mediado por crise hipertensiva, que é uma emergência médica, você tem que correr para tirar a água do pulmão, tira com um diurético, você urinar, e queda da pressão arterial. Aí a pessoa volta a respirar normal, que é o que está acontecendo agora no coronavírus. Você pega uma infecção no pulmão, e essa infecção altera a permeabilidade da membrana pulmonar e extravasa líquido, e o pulmão fica horrível. E aí é uma angústia a gente tratar essa insuficiência respiratória dada por resposta inflamatória ao coronavírus, ao vírus. Certo. Doutor, já que o senhor falou em mudança de estação, já trabalhei também muito tempo em pronto-socorro e a gente percebe a grande incidência de infartos que aumentam. Logo vira a estação, nós vamos entrar no inverno, nós estamos no outono, vamos para o inverno.
E eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Por que que aumenta tanto as doenças, os infartos com a mudança de estação? Para o pessoal aí ficar antenado e os cuidados, o que a gente pode fazer para evitar? Tá, para a gente não perder o nosso bate-papo, você me perguntou antes sobre coração e emoção, Ah, né? é verdade. Há uns 10 anos atrás, eu escrevi um artigo para o jornal aqui de Marília, de grande circulação, falando sobre isso. Quer dizer, o coração, por muitos anos, foi creditado a ele que era o órgão das emoções, porque ele acelera, por ação da adrenalina, na hora que você está ou apaixonado, ou com raiva. Aliás, eu sempre falo aqui em casa que o amor anda muito próximo do ódio. Eu te amo, mas eu te odeio, porque você me fez alguma coisa que eu não fiquei bem. E isso tudo o coração acelera. Mas, na verdade, quem tem a emoção é o cérebro. O giro frontal aqui, que a gente raciocina, que tem a cognição, nós também sentimos as emoções e nós guardamos para o cérebro. O coração nada mais é do que aquela bomba que vai acelerar o coração quando você tem uma emoção mais forte, preparando você para essa emoção, seja boa ou seja ruim. Então, ele, na verdade, ele é só uma bomba de fôlego. E para o infarto agudo, o grande problema dessa nossa estação que nós estamos entrando aí, eu costumo dizer que agora, no mês de maio, junho e julho, que o frio chega, o volume de paciente em pronto-socorro nas nossas clínicas cardiológicas, elas quase dobram. Porque o contrário também é verdadeiro. O calor é um grande aliado do cardiologista para tratar pressão alta. Você vasodilata para perder temperatura, para perder calor. Essa vasodilatação, quando é muito intensa, inclusive esse vaso é poroso, o líquido sai para fora e você incha as pernas. Então o calor incha as pernas, isso é uma... O frio é o contrário. Você fecha os vasos na tentativa de não perder calor e a pressão intraluminal dentro do vaso aumenta muito. Então você tem mais crise de pressão alta. E com a pressão alta vem mais AVC isquêmico, mais edema agudo de pulmão por água, mais infarto agudo. Só que o infarto agudo não é só pelo frio. Você tem que ter uma predisposição. Qual que é a predisposição? Os nossos vasos, eles vão, com o tempo, sofrendo ação das gorduras, do açúcar, mediado ao macrófago, que é um elemento nosso que vai fazer tecnicamente a limpeza dos vasos. Ele tenta tirar essa gordura em excesso, essa glicose em excesso, vai pôr para dentro da célula, para você criar aquela barriguinha. E em algumas pessoas que têm essa predisposição genética, para no vaso, no meio do vaso, na camada média do vaso, a gente chama muscular. E isso vai obstruindo devagarzinho o vaso. Então ali vai criando, não é aquele fluxo laminar que nem encosta, ali vai criando um fluxo turbilionar que vai batendo nesse vaso. Em um determinado momento, esse endotélio de dentro, intimamente ligado ao sangue, ele rompe. Aí sistema de coagulação vai tentar acertar esse vaso e acaba ocluído de vez. Aí é o infarto agudo. Dor no peito, não é no precórdio, não é aqui do lado esquerdo, é no meio do peito, que pode pegar a mandíbula, vir para a face anterior do braço esquerdo, suar frio, e essa dor não passa. E aí você tem que procurar o pronto-socorro, que é outra coisa que a gente está batendo hoje. Nós fizemos uma campanha semana passada de que venha ao médico. Então nós estamos no Fique em Casa, mas venha ao médico. Aliás, aquelas pessoas que têm pressão alta, que faz controle de insuficiência cardíaca, de marca-passo, daquele controle do exame de coagulação do sangue, porque toma remédio para afinar o sangue, Marevan, Marcomar, precisam continuar fazendo o acompanhamento. Os nossos ambulatórios estão fechados, mas para algumas situações ele ainda está atendendo. O Instituto do Coração, a cardiologia nossa está aberta esperando o paciente. E o que é mais grave? No ano passado, nessa época, nós tínhamos um volume de infarto que faz parte de um histórico nosso. E esse ano caiu demais. Cadê os infartos? O coronavírus tratou os infartos todos? Não, eles ficaram em casa. Eles não vieram no pronto-socorro. Então, isso agrava muito a doença já pré-existente. Então, venha ao cardiologista, faça o acompanhamento necessário, porque isso é importante. Você continua tendo as outras doenças e não pare de tomar remédio nenhum. Continue com os remédios cardiológicos que faz o uso corriqueiramente.
Gente, o doutor está abordando esse tema porque como a maior campanha é Fique em Casa, né? Esse Fique em Casa é para a maioria mesmo da população, para evitar locais aglomerados, para a gente não disseminar e expandir o coronavírus. Mas gestantes, pacientes cardíacos, outros pacientes que fazem tratamento crônicos, esses pacientes, gente, precisam ir ao médico, vão com horário marcado, as clínicas se reajustaram, né, doutor? Para agendar, para não ficar com sala de espera lotada. Então, assim, existem, gente, precisa existir em nós essa consciência. Então, falem aí para suas mães, para os pais, para os avós, para os amigos que fazem tratamento, que eles precisam dar continuidade. Porque o que a gente abordou agora aqui, que o doutor disse, é que simplesmente é o seguinte, parou de procurar o pronto-socorro com medo do coronavírus e as pessoas estão infartadas em casa. Então, assim, gente, nós precisamos ter o bom senso de que dor no peito, olha os sintomas que o doutor falou, dor no peito, dor que irradia do braço, dor às vezes na mandíbula, na nuca, e que não passa, vocês precisam procurar o pronto-socorro, a unidade de urgência e emergência, certo? Pergunta lá. Ô, doutor, eu também trabalho em pronto-socorro, dou alguns plantões do PS, e a gente vê muito os sintomas não relacionados a esses que o senhor falou. Por exemplo, às vezes a pessoa vem com uma dor gástrica muito importante, né? Vomitando, uma dor gástrica que não melhora. Aí você faz as correlações e vê as situações em órgãos-alvo, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa ela pode confundir, falar assim, tô com uma dor de estômago persistente também, e ela esquece que ela tem pressão alta, que ela tem diabetes, e ela, por tomar remédio, ela fala, não, eu não tenho, porque eu controlo, mas ela tem ainda aquele, mas ela fala que por tomar o remédio, ela às vezes não nos conta lá no acolhimento, na triagem, fala assim, não, eu não tenho não, mas o que o senhor toma de remédio? Eu tomo losartano, tomo glifage, nananana. Aí é um start também para quem está ali fazer esse link com a parte cardíaca, né? Se o senhor puder falar um pouquinho dessa relação dos órgãos-alvo, porque às vezes a pessoa está em casa com essas dores persistentes e ela também não está procurando o médico. Nós temos algumas ferramentas no pronto-socorro para facilitar, e lá na FAMEMA a gente trata muito com alunos, para tentar aliviar os nossos diagnósticos, fazer uma coisa mais precisa, ficar mais próximo do ideal. Então, essas ferramentas são score que a gente usa. Esse score tem pontuação para a gente não errar, para a gente não mandar embora quem deveria estar ali. Então, por exemplo, é muito fácil. Eu vou dar 2 exemplos, ver se vocês acertam. Chega 2 casos de dor no peito. O primeiro caso é uma moça de 18 anos que brigou com o namorado, que está com uma dor no peito, está angustiada, assustada, taquicárdica. E o outro caso é um senhor de 60 anos com uma dor parecida com a dela, mas que tem pressão alta, diabetes, que fuma, que tem histórico na família. Dos 2 casos, qual que vocês acham que é o mais pragmático para você pensar em infarto, angina, em doença aterosclerótica? Lógico, é o segundo caso. Porque medicina baseada em evidência mostra que a hipertensão sozinha já é um fator de risco para entupir, o tabagismo é um enorme fator de risco, o diabetes, o sedentarismo. Então, quando a pessoa chega no pronto-socorro com essas características, com esse monte de fator de risco, a gente começa a fazer uma avaliação pré-exame. Nós chamamos de pré-teste. O pré-teste fica muito mais forte em dar positivo. Então, você faz um eletro nessa mocinha que não tem pressão alta, que não tem diabetes, que tem dor no peito. Você espera não encontrar nada ali, porque ela não tem fator de risco enorme. A idade dela, 18 anos, é muito novinha, não deu tempo daquele macrófago pegar a gordura, pegar o açúcar e pôr para dentro do vaso e entupir o vaso. Agora, com 50 anos, com pressão, diabetes, histórico na família, aí isso é muito mais fácil a gente raciocinar que esse caso pode ser um caso de infarto, que é a oclusão aguda da artéria, e nós temos tempo para tratar isso. Esse tempo varia até 12 horas. Passou de 12 horas, é muito difícil a gente recuperar músculo, mesmo abrindo a artéria. Com 12 horas, a pessoa começa a não ter mais dor no peito. Então, você tem, a gente sempre fala aqui que tempo em cardiologia é músculo. Quanto mais rápido você abrir a artéria, mais rápido, mais músculo você vai salvar.
Quanto mais você demorar, mais você vai ficar sequelado do músculo, mesmo abrindo a coronária. E como é que a gente abre a coronária em pronto-socorro? Quando a gente faz o diagnóstico preciso, e o diagnóstico eletrocardiográfico, a gente abre a artéria através de hemodinâmica. Nos anos 80 e 90, e eu sou dessa época, né, aí eu já estou meio passado, nós fazíamos um remédio para dissolver o coágulo de sangue que era formado dentro daquela placa que o cerou. Nós chamamos de trombo plaquetário. Então a gente usava, assim, 99%, era um negócio assim, gigantescamente usado, que abria a coronária, nós chamávamos de trombolítico. Hoje, com o advento da hemodinâmica, que você pode, por intermédio de uma punção de uma artéria do braço, você ir lá na coronária, injetar um contraste, olhar onde está a obstrução, passar por um fiozinho pela obstrução e dilatar num balãozinho. Então você, além de dissolver o coágulo de plaqueta, você dilata o balãozinho e ainda, se essa placa que você esmagou, que você empurrou para a parede, ela voltar a fechar, você põe ainda uma escora. A escora é um anteparo chamado stent, que é uma molinha que entra fechada, você arma ela e ela mantém o vaso aberto. Você trata o infarto agudo. Mas para isso você tem que procurar o pronto-socorro. Com dor no peito, vá ao pronto-socorro para a gente fazer um eletro, tem aquele exame de sangue para ver se existe lise de músculo por isquemia. Nós chamamos de enzimas de necrose muscular. Ela é muito mais específica do coração, quando é feita a troponina, mas tem outras enzimas, a CPK, um braço dela, que é a AMB, que a gente faz diagnóstico também no sangue, mas primariamente o exame ouro para diagnosticar infarto é o eletrocardiograma, um exame fácil, rápido, todo pronto-socorro tem. Tem, né, doutor? E prevenção, né, gente? E ter essa conscientização de que você sentiu esse tipo de dor, você não precisa ter medo. Ah, eu vou lá, põe máscara. Como que a pessoa deve, doutor, procurar? E quais as medidas que tem sido a orientação para quem procura o pronto-socorro? Entendo que o pronto-socorro do HC não atende todo mundo, né, doutor? Não, em Marília, o sistema único ele funciona assim. Nós temos a pequena, média e alta complexidade, né? Então, se eu for falar sobre coronavírus, você tem um estado gripal, você fica em casa. Você tem um estado gripal com um pouquinho de febre, não tem falta de ar. Você fica em casa com alerta, já pode se proteger com a máscara, que já é um sistema de barreira para você não tossir e não jogar partículas grandes e também não espirrar e pulverizar, que é muito mais grave. A pulverização, quando você espirra, fica no ar e você pode contaminar por várias horas. O tossir não, você tosse, partículas grandes, ela cai, não passa de 1,5 metro, por isso que a gente pede para ficar em 1,5 metro, 2, né? Isso em casa. Agora, se você tem falta de ar, vai num posto de saúde ou numa unidade de pronto atendimento. E se você tem falta de ar grave, que está já sentindo incomodado, começa a ficar roxo as extremidades, lábio, nós chamamos de cianose, aí é no pronto-socorro, e você entrou naqueles 20% de pacientes graves que devem ser tratados num hospital de alta complexidade, não só para coronavírus, para qualquer outra doença. Então, se você tem dor no peito, está suando frio, e não melhora, vai no posto de saúde, se o posto não tiver aberto, unidade de pronto atendimento, UPA ou PA, e fazendo diagnóstico de infarto agudo, eles vão mandar para onde tem hemodinâmica, onde vai abrir a artéria. Aí desse UPA, desse PA, manda para o hospital de clínicas ou na Santa Casa, quando tem plano. Ah, a Santa Casa não atende o SUS? Atende nos nossos ambulatórios. Nós damos todos o respaldo para esses pacientes, mas está convencionado, combinado em Marília, que a porta de alta complexidade é no hospital de clínicas, por isso que todos drenam para lá. Sistema único de saúde, e é muito bem atendido, aliás, hoje eu saí do hospital de clínicas e eu estou vendo como é que a diretoria lá está fazendo todo um esquema para montar, para criar um pronto-socorro dentro do pronto-socorro que já tem lá, que é o pronto-socorro do Covid-19. Quer dizer, vai ter uma outra entrada, uma outra avaliação, uma sala de atendimento separado, internação separada, já está tudo pronto para a hora que, tomara a Deus que não chegue com a intensidade que está em outros países e até em São Paulo, chegar em Marília, a gente esteja
bem preparado, com leitos de UTI já vazios, esperando os pacientes chegarem. O pronto-socorro já está preparado para isso, tanto no Hospital de Clínicas quanto na Santa Casa, que eu também trabalho na UTI. Eu sei que nós estamos já 3 semanas vazios, esperando esses pacientes dar entrada no pronto-socorro, e se porventura precisar de leitos de terapia intensiva, já está pronto para acolhê-los. Certo, doutor, já que nós abordamos esse assunto, queria que o senhor desse uma explanada aí, como é que está a situação de Marília com respeito ao coronavírus. Eu trabalho no pronto-socorro da FAMEMA, trabalho na UTI da Santa Casa, e eu tenho um pouco de contato com isso, né? Uhum. Ainda não chegou. O coronavírus aqui em Marília, ele é meio pontual. Quer dizer, se você viu quantas mortes tem, 1 ou 2, é muito pouco, é pontual. O volume de pacientes confirmados, até porque pode até ser bastante, mais do que tem, mas nós estamos também com dificuldade da resposta do laboratório e nos dar informação se o sujeito ele já entrou em contato com o coronavírus ou não. Então o laboratório também está atrasando e a gente não sabe quantos casos real Marília tem, mas o que a gente vê em pronto-socorro, por exemplo, domingo, não teve um caso de gripe atendido no pronto-socorro da FAMEMA. Você teve 1 ou 2 no sábado, esqueci. Então, o volume de síndrome gripal está pouco. Isso quer dizer que, se a gripe está pouco, o coronavírus está situado dentro dela, né? Nós temos vários vírus que dão a gripe, o hemófilo, a influenza, o H1N1, H1N2, o coronavírus, mas nós não estamos tendo caso de gripe. Então, está meio ainda contido. Se chegar o volume, e a gente acredita que vai chegar, porque se é uma pandemia, isso vai passando, isso não tem jeito. E o que a gente sabe é que esse vírus ele é altamente contagioso. Ele não é tão agressivo, mas ele é virulento. Você pega fácil, pega porque você você passa numa superfície que alguém que está com o coronavírus pôs a mão e você pega, depois você passa na mão, no rosto, e aí você acaba entrando o vírus em mucosa, né? Ele não entra em pele íntegra, mas quando você passa e põe na boca, coça o nariz, coça o olho, você já se infectou porque ele é altamente virulento. 80% dessa população que pega o coronavírus ele vai evoluir bem, vai ser uma gripe, é aquilo que o nosso presidente fala, vai ter realmente uma gripezinha, vai ter um resfriadinho, e a pessoa não vai sentir muita coisa. Mas 20% vai ter um estado gripal agressivo. Desses 20%, quase 5% evolui com insuficiência respiratória, mas se você pegar um volume de paciente, é só 5% de 20%, de 20% de 100%. Então, mas o volume é muito grande. Para vocês terem ideia, nós temos 10 leitos de terapia intensiva na Santa Casa. A evolução vai ser exponencial. Então, se internam hoje, 2 amanhã, 4 depois, com 4 dias de coronavírus, nós entupimos a UTI da Santa Casa. Então, isso nos preocupa. Por isso que tem hospital de campanha, tá a sociedade inteira se manipulando para tentar melhorar e abrandar as consequências que isso pode ocasionar no hospital com complexidade maior. Porque quando é menor enfermarias, você ainda compra. Por que ficar em casa? Ficar em casa não quer dizer que você não vai pegar. Quer dizer que se você pegar, vai ser num tempo diferente do seu vizinho, do amigo da farmácia, do amigo do mercado. Então, o sistema de saúde vai dar tempo de internar um pouco essa semana, um pouco a outra semana, depois na terceira semana, quem internou na primeira já vai estar de alta, e você não vai abarrotar o sistema de saúde nosso público e particular em Marília. A ideia é que não pegue todo mundo junto, né, doutor? Na verdade. Pois é. E assim, o tratamento é muito discutido, né? O médico não gosta de pontuar aqui a questão da cloroquina. Quer dizer, o que a cloroquina faz? A cloroquina, por décadas, ela é dada para tratar malária. A gente já faz uso dela, só que ela tem efeitos colaterais agressivos. No coração, ela altera o batimento do coração e faz com que ele vai cada vez mais batendo mais lento, a sístole em relação à diástole. E aí a sístole cai em cima da diástole. E você tem uma síndrome do QT longo no eletrocardiograma. Isso pode propiciar arritmia. Essas arritmias são graves, são fibrilações ventriculares, não vai sangue para a cabeça, a pessoa perde o sentido. É uma arritmia temida, chamada torsade point em inglês,
traduzindo, é linha torcida, é uma arritmia severa. Então, assim, dar em larga escala, nós temos um pouco de receio, até porque não tem trabalhos robustos que mostrem. E a medicina funciona assim, Exatamente. né? Funciona em evidências. Isso é bom para o coronavírus? Vai realmente evitar a replicação viral dentro do organismo infectado? Ainda nós não temos aquela certeza. Por isso que vocês estão vendo aí na televisão, na mídia, essa briga toda entre o presidente, o seu secretário da saúde, quer dizer, isso é um desespero. Vamos dar o remédio e vamos salvar o mundo. Não. Então, foi optado por dar para aquele que está grave, para tentar uma medida meia desesperadora, tentar salvar a pátria e dar cloroquina. Mas tem alguns outros antivirais que também já estão sendo testados e a gente estava assim, entusiasmado com o resultado deles e a gente não está assim, autorizado a falar nome, porque senão vai ser uma correria para a farmácia para comprar o antirretroviral. Mas que tem dado resultado, e essas pessoas, nós aprendemos com os acertos e erros dos outros países. Então, para o Brasil, está sendo mais fácil. Você vê, Marília não tem aquela enxurrada de Covid, né? Está meio lento a coisa. E isso aí, provavelmente, a gente tem que dar o mérito ao nosso prefeito, ao secretário da Saúde, que pôs a turma para ficar em casa, evitou a aglomeração. Hoje o meu filho de 14 anos me perguntou, pai, por que quando a pessoa morre de coronavírus, você embrulha, lacra o caixão e não tem velório? A pessoa com o coronavírus continua espalhando vírus, você não pode chegar perto. Eu falei, não, ele está lacrado. O problema de não velar não é não abrir o caixão e ficar chorando em cima, é o volume de gente que vai chorar em cima, um perto do outro. Então, o velório que faz mal, não é o doente morto com coronavírus que vai passar, não, é a aglomeração de gente ali. Vamos evitar ir no cinema, ir no shopping e em velório também, lógico, por isso que enterra rápido. Doutor, uma pergunta. Tá tendo teste para fazer? Tem teste na cidade para que seja para testar o Covid? Tem o Sistema Único, a Prefeitura, o Hospital de Clínicas, a Santa Casa, eles estão se empenhando em aumentar. O problema não é ter o teste, né? O problema é fazer o teste. Eu colho o teste, é um suave, você põe, é um cotonete grande que você colhe na orofaringe, lá no fundo, depois da língua, na campainha, põe dentro do nariz, e aí põe num frasquinho e manda para o laboratório. Esse nós temos, a gente faz isso. O problema é a divulgação. Nós tínhamos até então um laboratório que era credenciado do governo, ele creditou mais 4, agora são 38. Nós temos o de Marília, que é o São Francisco, que é acreditado, mas se ele der positivo, nós temos que ter uma confirmação. Quer dizer, então tudo afunila, enrosca nessa dificuldade nossa de ter o exame. Para vocês terem ideia, então, parece que 11 mil exames foram jogados fora lá no Oswaldo Cruz, porque o volume é muito grande. Quer dizer, nós não vamos ter uma exatidão de qual o número de casos de coronavírus que teve no Brasil, porque o volume que tem em um laboratório não consegue dar conta. Gente, então esclarecendo, o teste é feito, o teste é fácil de fazer, é o swab normal, que a gente colhe para várias, né, o exame do cotonete para quem está grávida, por exemplo, aquele cotonete grande, enfim, o teste é fácil, o negócio é o laboratório e o negócio é o reteste, que complica, porque precisa ir para Adolfo Lutz, é isso? Perfeito, é isso aí. Por isso demora, e aí, quando você manda para lá, tem muita gente, tem muito exame parado lá. Eles não estão dando conta para realizar a detecção do IgM, do IgG, para mostrar que você já teve contato e que está imunizado. E isso, para a saúde, está sendo que meio priorizado. Na Santa Casa, eu tenho atendido todo dia à tarde, os funcionários que estão com síndrome gripal. E alguns que vêm com febre, tosse, um pouco mais de mal-estar, a gente chama de toxemia. A gente pede o exame. Faz 30 dias, ainda não tem o resultado. De todos que eu pedi até agora, não volta. Então a gente fica sem saber. O paciente melhora, ele fica normal, ele volta a trabalhar, ele sai dessa quarentena de 14 dias, que é a evolução do coronavírus. Depois disso ele não pega mais e ele está imunizado. Então nós ficamos assim, o que está acontecendo? Nós não sabemos.
Nós não temos condição de falar a quantidade exata na nossa cidade, na região, porque não subnotificar, né? A prioridade, né, é o pessoal da saúde para que seja imunizado, seja diagnosticado, tirado da função e depois para retornar logo, e os pacientes graves, aqueles que estão internados, que estão em UTI, a gente colhe o exame, essa é a prioridade hoje, até porque se evoluir de uma forma desfavorável, a gente tem o exame para dizer se era ou não a doença em si que levou a óbito ocasionada pelo Covid-19. Então, agora sim, tem muito exame Marília e nós estamos já abrindo para a população em geral, quando chega no pronto-socorro com síndrome gripal. Quando é um caso mais clássico, a gente tem colhido. Certo. Doutor, tem um espectador aqui, o Thiago. O Thiago fala que ele foi numa festa com 25 pessoas e faleceram duas. E ele está pedindo, aqui está falando que das 25 pessoas que participaram do aniversário, e se tiver sintoma, ir ao hospital. Tiago, de qual cidade você está falando? Você está aqui em Marília? E aí tem que saber, né? Essas pessoas faleceram de Covid mesmo, se foi o Covid, né? Se foi alguma outra situação, as pessoas já estavam doentes. Doutor, né? De Bauru. O Thiago fala que foi em Bauru. Próximo, né, doutor? É, bem próximo de Marília. Se a gente pensasse, eu sei que até... Mas em tempo, quanto tempo a gente esperar continuar com isolamento? Com esse isolamento? Quanto tempo aí vocês médicos, vocês acham que nós vamos ainda nessa pegada aí? Porque a galera tá toda desesperada, né? Todo mundo clamando aí para voltar para as nossas rotinas, as crianças, enfim, todo mundo, o povo precisando trabalhar, né? E o que a secretaria fala? Como que vocês médicos interpretam isso? Tá, existe muita especulação em cima disso, né? Não é fácil para... Eu ouvi um comentário do presidente que eu achei muito pertinente. Qual é a profissão, qual é o sistema que é prioridade que tem que trabalhar. Ele virou para o sujeito e falou, é aquele que tem que trabalhar para pôr dinheiro em casa. Quer dizer, então quase todo mundo tem que trabalhar para pôr dinheiro em casa. E fica um negócio meio insustentável. Por exemplo, em Marília já vamos para a quarta, para a quinta semana e todo mundo parado. O mês que vem vai vir contas aí e nós não trabalhamos. Todos os ambulatórios fechados. Mas também, do outro lado, se você liberar a população para ficar em casa, e essa história de deixar o velho, aquele paciente com grupo de risco, que é o asmático, o miocardiopata, o infartado, o operado do coração, o que tem neoplasia ativa, esses pacientes todos ficarem em casa, os seus filhos, os seus netos, eles vão sair, e se não tiver uma boa higienização, eles vão pegar, e aí nós estamos vendo que na Europa o velho morreu muito de Covid-19, os Estados Unidos, o jovem foi acometido sem quase nenhum fator de risco para aumentar a mortalidade. Então, nós ficamos numa sinuca de bico. É uma corda, de um lado, vamos voltar a trabalhar e vamos arriscar, e o outro lado, porque a economia vai quebrar, e o outro lado vamos ficar em casa porque ele é virulento, agressivo e mata quem tiver uma certa predisposição. Eu acho, Néia, que precisava ter um pouco de bom senso. Não pode ser muito governador do estado que tem medo de sair de casa, mas também não pode ser o Bolsonaro que quer pôr todo mundo para casa. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. A população já está mais do que orientada que isso pode matar. Hoje eu fui para o HC 2 vezes e eu vi a maioria das pessoas de máscara. Isso é bom. Eu acho que esse decreto que o prefeito fez e que isso veio do Estado, isso é uma boa. É uma barreira ali. Só que tem que ficar longe, não pode ficar próximo, você tem que lavar a mão. O álcool gel, ele é espetacular para... Quando você não pode lavar a mão com água e sabão, você passa o álcool gel e você mata. Por que não álcool comum? Porque ele evapora rápido. O gel, ele fixa na pele e você tem... você mata as bactérias e os vírus da pele. Agora, o álcool gel, o álcool não gel, o 70%, ele vai evaporar mais rápido e você não pode matar tanto assim, porque ele fica pouco tempo
na pele. Então, essas medidas são válidas, eu acho que nós temos que dar uma afrouxada na coisa, eu não estou defendendo voltar a trabalhar e pôr a população na rua, não. Mas tem que ter um bom senso, não dá mais para esses pequenos comerciantes ficarem fechados e eles vão viver do quê, pagar o quê. Eu acho que do jeito que está fazendo, pôr uma mesa na porta, atender, mas mesmo assim, a queda, para você ter ideia, Neia, o hospital sofre igual o comerciante da esquina. A UTI da Santa Casa faz 3 semanas que não interna. Não interna o doente que sempre internou, o AVC, o infarto, não sei aonde está, se estão em casa, o volume de atendimento caiu no pronto-socorro, e também não interna o SARS-CoV-2, o Covid-19 não veio. Então, isso nós vamos ter que pagar a conta da luz, a conta da água, os funcionários, e para o mês que vem, como é que nós vamos fazer? Tanto o HC, Santa Casa, todos os hospitais que estão assim, parados, esperando o tsunami chegar, e ele não chega. Então, é uma angústia danada. Nós temos que dar uma afrouxada na coisa, mas tem que ser com muita responsabilidade, com muita parcimônia, para não criar um problema e a gente nos arrepender daqui 2 semanas. Porque eu tenho pai velho, mãe com DPOC com oxigênio em casa, eu não gostaria de que fosse eu o vetor de passar isso, porque a coisa alastrou para a Marília inteira. É verdade, doutor. É verdade. Nossa, muito bem colocado, doutor. Bem colocado, muito doutor. bem colocado mesmo. Doutor, faltam 10 minutinhos para cair a live. E como eu falei para gestantes, eu tinha falado que o senhor ia falar das doenças que mais acometem as mulheres. Então, não sei se o senhor quiser dar uma pincelada. E um pouquinho das patologias cardíacas que acometem gestantes também, como evitar, o que fazer. Sim, sim. Para a gente não perder isso. Bom, né? então, a mulher não é diferente do homem, né? Nós temos só uma faixa de incidência que a mulher, por conta do hormônio da menstruação, ela é um pouco mais protegida para essa doença aterosclerose, então ela infarta menos enquanto ela menstrua. Na gestação ainda, mais ainda, ela infarta menos do que o homem, mas a coronariopatia, essa doença que infarta, incide na mulher cada vez mais precoce, pela genética e pelo ambiente que ela está inserida, então ela tem que evitar isso. Então, a pressão alta, né? Não aumentar o peso, ainda mais na gestação. Se você aumenta o peso, você começa a ter alterações hormonais no útero, placenta, e aí você pode desenvolver pressão alta na gestação. A hipertensão arterial na gestação, quando é muito grave, você tem convulsões, você chama de eclâmpsia. Quando você tem alteração na coagulação do sangue junto com a convulsão, síndrome HELP. Então, isso tudo complica muito a gestação no final dela e aí chega até o ponto de ter que interromper a gestação, porque o útero, a placenta, o estado gestacional que provoca a hipertensão na gestação. Mas tem aquela senhora, aquela moça que já tem a pressão antes. Então, a hipertensão arterial sistêmica na gestação, ela é prévia. Então, ela não foi ocasionada pela gestação, mas ela vai ser agravada pelo tamanho de peso, pelo volume circulante, aumento do débito cardíaco, que o nosso normal é 5 litros minuto. Para a gestante chega a 8, 9. Então, você imagina o volume circulando. Coração esquerdo manda para a circulação arterial, que recebe do lado direito. Coração direito manda para o pulmão, que devolve para o lado esquerdo. Isso tudo vai aumentar muito. Isso piora, aumenta muito a incidência de pressão alta. Não esquecer das arritmias. Nós somos passíveis de, como o sistema elétrico ele rege o coração, e ele bate a parte de cima e a parte de baixo sincronicamente, se você tem uma falha desse sistema elétrico, você pode disparar o coração. Para isso, você tem que ir no pronto-socorro. Então, assim, palpitação relacionada com emoção, lembrar da adrenalina. Agora, a palpitação não relacionada com emoção pode não ser taquicardia mediada por hormônio da adrenalina, da fuga e da luta. Não. Pode ser uma arritmia no sistema elétrico. Aí você tem que ir no pronto-socorro para fazer um eletro e diagnosticar que arritmia é essa. Para poder tratar, reverter esse quadro de arritmia. A mulher, ela sofre influência como homem
para arritmia cardíaca, diferente do infarto, que ela é protegida pelo hormônio da menstruação, da gestação. Nas arritmias, não. As miocardiopatias, as doenças que dilatam o músculo do coração. Miocardiopatia periparto, relacionado com o parto. As insuficiência cardíaca por bebida alcoólica, mulher bebe, e inclusive é mais susceptível a desenvolver a miocardiopatia dilatada do que o homem. O homem aguenta mais bebida alcoólica, a mulher é menos. E quando ela bebe para valer, ela dilata. Essa miocardiopatia ela é reversível, desde que pare a bebida. O problema é parar de beber. Sem contar que tem é um desafio para a ciência. Né? Pois é. Contra, gente, as miocardiopatias dilatadas por válvula, nós chamamos de sopro cardíaco, aquelas 4 válvulas que eu falei no início, mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar, elas podem por febre reumática, que é uma doença que está em extinção, por uso escalonado de antibiótico, que resolveu o streptococcus que vivia na garganta das crianças, 7% tinha a evolução da inflamação do músculo, as cardites reumáticas. Hoje está em desuso, hoje é um caso raro disso. Porque tem antibiótico, a nossa saúde do Brasil melhorou muito. O povo tem acesso em posto de saúde, UPA, complexo de hospital terciário, então melhorou muito. Então as miocardiopatias por valvulopatias estão em extinção, mas a gente já encontra a estenose aórtica no idoso. Então, as mulheres que envelhecem, começam a calcificar e dar sopro no coração de estenose, de obstrução da passagem de sangue dentro do coração. Isso quando você sentir, ou você ouvir que está muito propulsivo o precórdio onde está o coração, vá no médico para a gente fazer um ultrassom do coração, como faz do nenezinho, a gente faz do coração, nós chamamos de ecocardiograma Doppler, para ver se essas válvulas estão emperradas por calcificação. O que ela então, sente, doutor? O que ela sente? Falta de ar. Na grande maioria das vezes, as valvulopatias dão cansaço. Um cansaço a mais do que a pessoa está acostumado com ele. Ele começa a ir na padaria e ter cansaço. No meio da padaria ele já cansa. Pensou em ir na padaria ele já cansa. Ou seja, é uma falta de ar progressiva. E isso pode ser valvulopatia, miocardiopatia dilatada. Então tem que procurar um posto-saúde, um pronto-socorro, começa da pequena complexidade para chegar até os ambulatórios de cardiologia para fazer o diagnóstico com um ecocardiograma. Nós temos as doenças congênitas, aquelas que a mulher nasce com ela. Os buraquinhos que tem que fechar na hora que você lá que você nasce, a comunicação interventricular e interatrial, é um septo que separa o coração, ele tem para cima e para baixo, esquerda e direita. Isso pode formar um buraquinho e fazer também um sopro. E cronicamente isso vai judiando do músculo do coração, vai dilatando. O eco também, um simples eco faz diagnóstico e você pode curar de uma forma rápida, de hemodinâmica, ou muitas das vezes operar o coração e curar, para você nunca mais voltar com isso. Certo. Eu acho que é isso, né, Neia? Eu acho que nós abordamos. Foi muita coisa. Foi muito rica, foi muito bom, bate-papo muito, muito bom. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o pessoal, mas antes, vamos fazer a nossa selfie? Você aperta lá, Laura. Ó, vamos fazer uma foto para a gente postar. Bonito. Aí uma mensagem para o pessoal. Só para lembrar, amanhã a nossa live. Fala aí, Laura. Amanhã a nossa live é com a doutora Ana Paula Gotardo, que ela é gastropediátrica e vai falar sobre refluxo e cólicas do lactente. Vai ser imperdível também, gente. E eu queria que o doutor deixasse aí um recado para a galera. Ele vai falar até cair a live, então a gente já quer agradecer todo mundo que está aqui. Obrigada, doutor. Agradecer ao doutor assim, imensamente por essa disponibilidade. Ó, muitos comentários carinhosos. O doutor é sensacional, ótimas informações, live sensacional, live perfeita. Muito obrigada mesmo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem pessoal que em 1 minuto e 57 cai a live, doutor. Mas pode falar. Tá, eu quero agradecer a todos, eu mando um beijo no coração de todo mundo, eu acho que isso é muito importante, esse bate-papo para informar e não desinformar as pessoas de Marília, e somos nós que tocamos a sociedade pujante que vai crescer, que vai de novo renascer um Brasil melhor. Eu não posso deixar de
de dizer que eu amo seu marido, e aí Eu sei. eu prometi para ele que eu ia fazer isso, então eu tô cumprindo a minha promessa com ele, como eu aprendi muito na convivência que eu tenho com vocês lá no nosso trabalho, e eu acho isso gratificante. Vocês melhoraram muito a minha pessoa como ser humano. Acho. Eu amo a todos. Ah, nós também te amamos muito, nossa. E ele já se manifestou aqui, ó, meu queridão, demais. meu lindo demais aqui, já se manifestou. E eu queria que você deixasse seu recado para a galera aí, 50 segundos para cair a live, para como se prevenir. Como... Tá, eu acho assim, Neia, prevenir é melhor do que remediar. Então, a grande mensagem é, se você tem histórico na família de infarto, de pressão alta, de doença de Chagas, você tem que ir atrás. Você não pode ficar com medo, o medo do médico, medo do sistema de saúde. A nossa saúde do Marília é muito boa. Então, você tem que ir para você fazer diagnóstico e tratar com firmeza, seja com remédio, seja com mudança de estilo de vida, perdendo peso, perdendo vícios, fazendo exames regularmente e não deixando isso